Leila, come va? Esse é mais um episódio da série de aquecimento para o meu evento online gratuito, Settimana da Fluidez no Italiano. Um evento online gratuito, de novo, em que você vai aprender os primeiros passos para você começar a desbloquear finalmente o italiano, principalmente a fala dele, e sair por aí falando por aí pelas ruas, em qualquer país que você estiver. Para você acessá-lo, é só você garantir a sua vaga, tanto no link da bio quanto da descrição. Você vai lá, clica e já garante a sua vaga. Bom, eu sou a Gabi e nesse episódio dessa série de aquecimento, a gente vai aprender sobre uma coisa que, inclusive, eu já explico numa das aulas do meu curso e tal, que me pedem sempre muito, que é qual a diferença entre buongiorno, buonasera, buonanotte, buona vita, enfim, todas essas variações. E agora a gente vai dar uma olhadinha e aprender. Presta atenção, porque então, né, tem algumas questões. Presta muita atenção. Allora, a gente tem várias expressões, obviamente, que nem no português e tal, só que elas são usadas de uma maneira um pouco diferente. Então, tem vários erros que as pessoas às vezes cometem na hora que vem aqui pra Itália e tal. Por exemplo, já começam a falar buonanotte, né, porque elas associam boa noite com buonanotte, e já começa a dizer buonanotte já às 6 da tarde. Não, no italiano a gente não faz isso, tá bom? Então vamos aprender aqui algumas coisinhas. Bom, das 5, 6 da manhã mais ou menos, a gente vai começar amanhã, vai começar o dia, né, definitivamente. Então, como que se diz dia em italiano? Giorno, quindi Então, na teoria, para dizer bom dia, seria buono giorno. Só que aí tem uma questão, porque no italiano, quando uma expressão é usada há muito tempo, normalmente, inclusive nomes também, tá? Eles viram nomes compostos, né? Eles viram literalmente compostos, porque eles são unidos, entendeu? Por exemplo, meu pai chama Gianluca, porque vem de Gianni Luca. No português não, no português a gente mantém as duas palavras, então João Lucas seria, entendeu? Então, não é buono giorno, mas a gente vai transformar em buon giorno. Esse é um outro erro muito comum, que é separar as palavras. No italiano, a gente não vai separá-las. Buongiorno, tudo junto, e a gente vai tirar o O, tá bom? A gente vai tirar o O aqui do meio, então não vai ser buono, mas vai ser buongiorno. Buongiorno, tá bom? Essa é a pronúncia. Tá bom, ok. Entendi, buongiorno, tá, legal. Mas e agora o resto do dia? Como que eu falo boa tarde? Aí que tá, caro amigo. Aí que chega uma das complicações. Porque a gente já fala buongiorno, na Toscana, por exemplo, vai depender das regiões, essa que é a questão. Porque na Toscana, por exemplo, você vai falar buongiorno até mais ou menos meio-dia, ok? Quando você vai começar a dizer buona sera. Buonasera. Então, buonasera na Toscana dá do meio-dia mais ou menos pelo resto da tarde, ok? Então, daí nesse caso tá certo você dizer que a sera seria como se fosse a tarde. Só que a grande verdade é que a sera, ela dura ali mais ou menos das 6 da tarde até umas... Assim, se fosse seguir realmente o que o relógio diz, seria até 11h59. Só que a gente foi se acostumando a falar como que funcionava o cotidiano das pessoas. Então as pessoas não iam dormir muito mais tarde do que umas 10 da noite. Tanto que hoje em dia a gente normalmente diz buonanotte, mais ou menos ali às 21, 22, ou quando a gente vai dormir. Entendeu? De madrugada a gente não vai mais falar buonasera, jamais.
Mas se fosse seguir como se, enfim, se a gente fosse seguir o sol e a lua, o dia seria até ali meia-noite. Mas como a gente faz isso, então depois lá pra frente eu vou explicar melhor. A questão é que tem alguns lugares, como na Toscana, que se usa o buonasera pro pomeriggio inteiro. Aí tá, a tarde seria pomeriggio em italiano. Só que a gente não diz buon pomeriggio. É uma coisa muito, muito rara, muito, muito formal, que eu vejo muitos brasileiros usando na hora de falar em italiano. A gente não usa. Não usa. Então você pode ouvir alguém em algum jornal e tal, mas não é uma coisa comum, é super formal e não se usa mesmo, tá bom? Buon pomeriggio. Existe a expressão, ok? Existe a expressão buon mattino, existe a expressão buona mattina, mas ninguém usa. Se eu vi alguma vez na história, pode ser até que o italiano fale, olha, não, nunca ouvi, entendeu? Então, não se usa, tá bom? Buon pomeriggio é um pouquinho entre as menos usadas de todas, é talvez um pouquinho entre as mais usadas, entre as menos usadas, mas não use porque ninguém vai usar, tá bom? E, enfim, não é usada mesmo. Então, como é que a gente faz no resto da Itália, nas outras regiões? Aqui, por exemplo, a Milano, ok? A gente continua usando buongiorno. Buongiorno até mais ou menos umas 5 da tarde. A gente continua usando buongiorno. Mesmo que se você parar pra pensar na teoria, né, você tá desejando bom dia, é como se você estivesse desejando um bom resto de dia, né? Não dia com, tipo, o sol, mas dia um período de tempo da vida, né? Então, bom dia ainda de boa. Também se usa muito buona giornata, que eu ia colocar aqui como variações embaixo, mas eu acho que eu já vou colocar, porque é bem usado, tá bom? Buona giornata. Buona giornata. Então, bom dia, tipo assim, bom período do dia, ok? Daí, nesse caso, você tá desejando, assim, bom o dia, enfim, todo o período de tempo, né? Que em uma semana tem 7, ok? Então, uma boa estadia nesse mundo, enfim. E lembrando que giornata não é que nem jornada em português, tá? Uma jornada, tipo jornada nas estrelas, tipo uma aventura, tá bom? Não, giornata é um dia mesmo. Tá bom, então a gente aqui em Milão, por exemplo, vai usar. Não é complicado, gente, só tem que prestar atenção. Buongiorno, então, até daqui mais ou menos umas 5, 6 até umas 5, 6, só que da tarde, ok? Então, por um período ali de 12 horas, mais ou menos. E a gente pode usar a buona giornata também, ok? Normalmente, a gente vai dizer buona giornata, mas quando a pessoa tá indo embora, entendeu? Porque você tá desejando pra ela um bom dia, um bom resto de dia, ok? Quando ela tá indo embora, normalmente, tá? Normalmente, sim. Buongiorno e buongiorno a gente pode usar tanto no começo da conversa quanto depois também. Buonasera, já que eu apresentei buonasera também. Em Milão a gente vai começar a usar buonasera das 6 mais ou menos, ok? Então, sim, das 6 até ali 5, 6, né? Ali mais pra 6 assim, até umas 9, 10 ou principalmente quando a gente vai dormir, ok? Porque a gente também pode dizer erano le 11 di sera, ok? Mas é principalmente quando a gente vai dormir, tô indo dormir, tô indo embora, buonanotte, tá? Ok, então Milão assim, na Toscana você vai usar ali mais ou menos das 11, meio-dia até, como eu falei, nesse caso não se tem discussão, porque vai sempre até ali mais ou menos essa hora, 21, 22, ou principalmente, como eu disse, horas de ir pra cama, tô indo dormir, digo buonanotte. E aqui sim a gente vai botar buona notte. Por quê? O que é a notte? A grande verdade é que a notte é a madrugada, ok? Então é a madrugada em si, entendeu?
Então é por isso que não faz sentido você falar pra uma pessoa buonanotte assim que você tá chegando, principalmente no lugar e é às 8 da noite. Não faz sentido, tá bom? Então a gente não vai usar no italiano, tá? Outra variação que eu esqueci de falar é a buona serata também, tá bom? Buona serata. Buona serata. Ok? Que tem mais ou menos o mesmo significado de buona giornata, só que obviamente a gente vai usar buona giornata quando tá de dia e buona serata quando está de sera, né? É sera, quando ormai é sera. A gente tem outras expressões também bem usadas, tipo buon rientro, ou seja, reentro, ou seja, você vai reentrar em casa, entendeu? Então, boa voltada pra casa. Essa é a lógica. Buona continuazione, pode ser o contrário também, vai ver, eu tô saindo aqui da party aqui, da super festa, e eu falo buona continuazione a voi, io vado via. Ou seja, boa continuação aqui onde a gente tá, aqui na super festa aqui, né? Então, tipo assim, boa continuação aqui o que você tá fazendo, né? Na balada, enfim. Enfim, durante a madrugada toda você vai usar ali buonanotte, tá bom? Buonanotte sempre. E é isso, então agora você já sabe algumas das expressões mais usadas e sabe como usá-las, ok? De novo, é um negócio assim que, como ninguém sabe ao certo, porque tem o galateo, ok? Tem as nossas regras de etiqueta, enfim, mas quem liga pra isso, né? Quem liga pra isso? Então, se você não quer errar, logicamente, que é sempre legal a gente não errar, e você tá na Itália, tenta analisar o que as pessoas em volta de você falam a que horas. Tipo assim, você ouve um buonasera. Pra mim foi muito estranho, porque em 2023 eu fui morar em Firenze por alguns meses, né? Firenze, Toscana. E então eu não sabia que as pessoas falavam buonasera. E foi super estranho pra mim, tipo, a primeira vez, sei lá, eu tava num táxi às 2 da tarde e o cara me fala buonasera. Eu até olhei o relógio do cara, né? Porque era um taxista, falei, sabe? Eu fiquei meio estranho assim. E depois eu reparei que se faz isso já ali é meio-dia, 1 da tarde, já se faz isso de boa, já se diz buonasera. E enfim, é uma coisa regional deles, né? E depende da região, então, que você tiver que vão falar isso, tá bom? Só não usa o buon pomeriggio e não vai usar buonanotte na hora errada, tá? Que eu já te expliquei o jeito certo. Se você não lembra, assiste esse vídeo de novo, tá bom? Não erre mais. Agora, se você quer realmente desbloquear a fala do italiano e também desbloquear um pouco de gramática, enfim, ficar fluido no italiano e também descobrir a cultura da Itália, não só a língua, mas a cultura, entender por que as pessoas falam daquele jeito, onde elas falam, que daí eu explico muito mais detalhadamente, obviamente, tenho muito mais tempo e tal. Eu tenho um curso e tal, mas o que eu quero te convidar agora é para o meu evento online e gratuito, onde você vai descobrir os primeiros passos para você finalmente desbloquear o italiano e falar com fluidez, tá bom? É online e gratuito, como eu disse. Então cara, o que você tá perdendo tempo, tá bom? Os horários são os horários italianos, então se você tá na Europa, melhor ainda, porque os horários eu vou estar deixando aqui na tela, os horários que a gente vai fazer o evento online e gratuito, tá bom? Então não fica com essa coisa de preocupação que é um evento pro Brasil e tal. Olha, esse evento nesse momento é principalmente para quem tá na Europa e principalmente para quem tá na Itália, de verdade. Mas se você tá no Brasil também e quer participar, quer dar esse passo, você é mais que benvenuto o benvenuta, cioè tutti voi siete benvenuti. Quindi niente, pode garantir a sua vaga tanto na descrição quanto na bio e noi ci vediamo là nell'evento. Ciao, grazie!